Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sua casa. Peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal, que eu estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas para receber as orações diárias, os vídeos informativos históricos. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e divulgue o canal. E compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. Porque quando você está compartilhando a palavra de Deus, quando você está compartilhando tudo que vem do Senhor, você está semeando na vida do próximo, você estará ajudando ao próximo, como Jesus Cristo nos ensinou. Aqui estamos em mais um resumo dos livros da Bíblia. Que Deus te abençoe, te guarde e te ampare, e que o Senhor Jesus Cristo seja à tua frente em tudo. Amém. O Evangelho segundo Mateus. No primeiro vídeo, vimos como Mateus apresentou Jesus como o Messias da linhagem de Davi e como um novo mestre com autoridade como Moisés. E também como Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois que Jesus anunciou e ensinou a chegada do reino de Deus, e depois que ele trouxe o reino para a vida cotidiana do povo de Israel, vimos que Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. Então, a grande pergunta é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel se desenrolará. A próxima grande sessão, capítulos de 14 a 20, explora todas as diferentes expectativas que as pessoas têm sobre o Messias. Então Jesus continua curando pessoas enfermas e 2 vezes ele até milagrosamente fornece comida para as multidões no deserto. Uma é composta de judeus e a outra é uma multidão não judia. E esse sinal é muito semelhante àquilo que Moisés fez por Israel no deserto. E assim todas essas pessoas estão empolgadas com Jesus. Eles acham que ele é o grande profeta e o Messias, mas não os líderes religiosos. A visão que eles têm do Messias é baseada nas passagens que encontramos em Salmos 2 ou Daniel capítulo 2, sobre um Messias vitorioso que libertará Israel e derrotará os opressores pagãos. E do ponto de vista deles, Jesus é um falso mestre. Ele está blasfemando sobre quem ele é. E então, há histórias aqui sobre eles aumentando sua oposição, tramando um plano para matá-lo. E assim, em resposta, Jesus se retira. E começa a ensinar a seus discípulos mais próximos o que significa ser o Messias de Israel, porque ele não é quem as pessoas estão pensando. Então Jesus pergunta a seus discípulos no capítulo 16, quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá a resposta certa aparentemente. Ele diz, bem, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Contudo, fica claro que Pedro está pensando em um rei que reinará vitoriosamente através do poder militar. E Jesus desafia Pedro dizendo, sim, eu me tornarei rei, mas de uma maneira diferente. E assim Jesus começa a ensinar sobre os temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico sofreria e morreria pelos pecados do seu próprio povo. E assim Jesus estava se posicionando como um rei messiânico, que reina se tornando um servo e que daria a sua vida por Israel e pelas nações. Bom, Pedro e os discípulos praticamente não entendem. E assim Jesus entra no 4º bloco de ensinamentos, seguido por uma série de ensinamentos depois disso. E estes são todos sobre a natureza do reino invertido messiânico de Jesus, que inverte todos os nossos sistemas de valores. Assim, na comunidade do rei servo, você ganha honra servindo aos outros. E em vez de se vingar, você perdoa e faz o bem aos seus inimigos. E no reino de Jesus, você ganha verdadeira riqueza, dando a sua riqueza aos pobres. Para seguir o Messias servo, você deve se tornar um servo. Na próxima sessão, vemos os 2 reinos entrarem em conflito, o reino de Jesus e o do líder de Israel. Jesus vem a Jerusalém para a Páscoa, cavalgando em um jumento, e as multidões o saúdam como Messias. E Jesus imediatamente marcha para o pátio do templo e cria esse enorme alvoroço que interrompe os sacrifícios diários. Suas ações falam mais alto do que suas palavras aqui.
Como rei de Israel, Jesus estava afirmando sua autoridade real sobre o templo, o lugar onde Deus e Israel se reuniam. E na visão de Jesus, o templo foi comprometido pela hipocrisia dos líderes de Israel. E aqui ele está desafiando a autoridade deles e, naturalmente, eles estão profundamente ofendidos. E assim, eles tentam encurralar Jesus e envergonhá-lo no debate público, mas falham. Então eles acabam decidindo que ele deve ser morto. Em resposta, Jesus entrega seu bloco final de ensinamentos. Primeiro ele oferece uma crítica impetuosa aos fariseus e sua hipocrisia. E depois ele chora por Jerusalém e a sua rejeição a Deus e o seu reino. Então Jesus se retira com os discípulos e começa a dizer-lhes o que acontecerá. Ele será executado por esses líderes. Mas ao fazer isso, eles criarão a sua própria morte. Porque, em vez de aceitarem o caminho de Jesus para o reino pacífico, eles tomarão o caminho da revolta contra Roma. E assim Jerusalém e o seu templo serão destruídos. Porém, Jesus diz que este não é o fim da história. Ele será vindicado após a sua morte por sua ressurreição. E um dia ele retornará e estabelecerá o seu reino sobre todas as nações. E assim, enquanto isso, os discípulos precisam ficar alertas e permanecer comprometidos em apenas anunciar Jesus e o seu reino e espalhar as boas novas. E assim, com tudo isso nos ouvidos dos discípulos, a história chega ao clímax. Naquela noite, Jesus chama os discípulos e celebra uma refeição de Páscoa com eles. A Páscoa reconta a história do resgate de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro Pascal. E Jesus toma o pão e o vinho desta refeição como novos símbolos, mostrando que a sua morte será um sacrifício que redimiria o seu povo da escravidão, do pecado e do mal. Depois da refeição, Jesus é preso e é levado a julgamento perante o Sinédrio, um conselho de líderes judeus, e eles rejeitam a sua pretensão de ser o Messias. Eles o acusam de blasfêmia contra Deus. Então Jesus é levado perante o governador romano, Pilatos, e ele acha que Jesus é inocente, mas cede à pressão dos líderes judeus e sentencia Jesus à morte por crucificação. Então Jesus é levado pelos soldados romanos e crucificado. Você notará aqui nessa seção que, assim como Mateus fez nos capítulos iniciais, ele aumenta o número de referências ao Antigo Testamento. Ele está tentando mostrar que a morte de Jesus não foi uma tragédia ou um fracasso, mas sim o surpreendente cumprimento de todas as antigas promessas proféticas. Jesus veio como o Messias servo mencionado por Isaías. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas em vez de julgá-los, ele foi julgado em seu lugar, suportando as consequências dos seus pecados. Então, a cena da crucificação chega ao fim e o corpo de Jesus é colocado em um túmulo. Mas o livro termina com uma reviravolta surpreendente, o último capítulo. Os discípulos descobrem no domingo de manhã que o túmulo de Jesus está vazio. E então, de repente, as pessoas começam a ver Jesus vivo dentre os mortos. E o livro conclui com o Jesus ressuscitado, dando um ensinamento final, chamado a Grande Comissão. Jesus diz que agora ele é o verdadeiro rei do mundo. E assim, ele envia seus discípulos para todas as nações com as boas novas de que Jesus é o Senhor. E que qualquer um pode se unir ao reino sendo batizado e seguindo seus ensinamentos. E ecoando de volta até o seu nome Emanuel, Deus conosco, do capítulo 1, as últimas palavras de Jesus no livro para os seus discípulos são: eu estarei com vocês. É uma promessa da presença de Jesus até o dia em que ele finalmente retornará. E este é o Evangelho segundo Mateus.